sempre busca o sucesso. E hoje aqui, jogando contra uma forte defensiva do Esmeralda, pelo menos mostrou, o senhor chegou a fazer 3 gols. Seus comentários. Primeiramente, boa noite a todos. A gente teve dificuldade no início da partida, mas agradecer o Dai, o Sinet e a toda a comissão por botar esse grande campeonato. A gente foi feliz de marcar os gols e reverter a situação que estava complicada no primeiro tempo. A gente teve determinação, muito foco e conseguimos virar o resultado. Muito obrigado pelos comentários. Muito boa noite a todos, Pedro Neto. Pergunta vai para o Bamba. Você brilhou aqui no Estádio Municipal Pedro Amorim pela seleção Bonfinense 17, onde sagrou-se campeão no Intermunicipal. Então já tem uma marca aqui nesse estádio. E daí sua trajetória é muito grande em vários clubes profissionais de futebol. Hoje você está jogando ao lado do seu companheiro de muito tempo, que é desculpa, eu digo muito tempo, não falando da idade, porque eu sei da idade de vocês, são todos novos. E que é o Felipe, sendo comandado também por uma treinadora profissional de futebol que chegou à seleção brasileira. Como é que você se sente, Bamba? Boa noite a todos. No intervalo do jogo já tinha comentado ali que após 15 anos, né, minha última participação no Campeonato de Referência aqui foi em 2010, ainda era um garoto ainda, com 20 anos. Hoje já um veterano, próximo a fazer 35 e quando eu estava em Brasília, o Sinete me convidou, perguntou se eu estaria aqui, eu falei, acredito que sim. E pediu para que eu viesse participar com a equipe, né, voltar às origens e estar junto com o pessoal. E de imediato eu aceitei a proposta de poder vir ajudar. Me sinto muito honrado. O Felipe, eu era um pouquinho mais velho que ele começando também, ele era goleiro, né? Então já conheço a história dele desde criança aí. Realmente é um goleador. Se a bola chegar nele, ele não vai decepcionar. Estou muito feliz, né? A gente teve um pouco de dificuldade na partida, uma garotada muito empenhada do Esmeralda, né? Impor o ritmo deles, conseguiram virar a partida. A gente teve essa dificuldade, mas conseguimos organizar a equipe melhor no segundo tempo. Tivemos um pouco mais de agressividade no ataque, tanto com bola como com bola também para fazer os gols. E graças a Deus o resultado veio. Agora é muito mais fácil a gente corrigir os erros com a vitória, né? Vamos conversar no vestiário, em algumas coisas, porque consequentemente a cada jogo o campeonato vai ficando mais forte aqui. Bebeto Gomes, Conecta TV Sport. Queria fazer uma pergunta para a Dai. De um primeiro tempo apático, horrível, na esfera, para um segundo tempo totalmente diferente. Uma mudança tática. Um lateral esquerdo e um lateral direito. Como foram essas opções de mudança? Boa noite a todos. Primeiro eu quero agradecer pelo espaço e agradecer aqui os zagueiros e o centroavante, né? Eu confiei e eles corresponderam, né? Aquilo que eu estava precisando e a equipe. Realmente o primeiro tempo estava horrível, como você mesmo falou. Tivemos que fazer a mudança, conversar no vestiário para colocar o time como eu queria. Então, eu improvisei o Gengo, que ele é lateral esquerdo, eu improvisei ele na direita, né? No segundo, agora eu já joguei ele para a posição dele, né? E coloquei o Laerte, que é zagueiro de lateral direita. Deus me ajudou, né? Que essas mudanças que eu fiz e com a conversa que eu tive com eles no vestiário, eles voltaram mais focados. Que parece que estavam assustados. São todos bons de bola, não tenho dúvida disso, mas não estavam acertando. E, graças a Deus, no segundo tempo, eles acertaram, os gols saíram, e estamos aqui com a vitória, né? A minha pergunta é direcionada ao zagueiro Ednei, mais conhecido por nós aqui no interior da Bahia como Bamba, jogador acostumado com grandes jogos, clássicos a nível profissional. Ednei, como é que é voltar a atuar no futebol amador, voltar a defender o seu município, fazer um primeiro tempo que não era esperado a atuação que a equipe apresentou e voltar para o segundo tempo e a equipe terminar marcando 3 gols e sair daqui com uma das maiores goleadas da primeira fase do Campeonato Bonfinense? Boa noite.
Boa noite. Pra mim é uma felicidade enorme, né? Como eu disse, eu já estou praticamente aí seguindo para o final de carreira. E aí eu já tô querendo me adaptar ao futebol amador, é um pouco mais difícil, né? Como eu comentei, falta um pouco às vezes de posicionamento, a gente sofre um pouco até se encaixar nesse futebol amador que é mais corrido, cada um muito individual o jogo, então fica muito espaço dentro de campo e a gente se perde um pouco para se adaptar. Mas eu vou me dedicar um pouco mais também para poder entrar no ritmo do pessoal, entender como eles jogam também, porque como quem está chegando sou eu, então eu tenho que me adaptar da melhor maneira possível com eles. Mas, como eu disse, vai ser fácil para a gente com a vitória. A gente venceu, tivemos um jogo no segundo tempo maravilhoso, conseguimos controlar bem a partida, praticamente liquidando com o adversário. E agora a gente vai descansar, conversar bastante, né? Alguns são de fora, a gente não tem contato para estar falando no dia a dia, mas através do WhatsApp aí, cada um colocando, expressando a sua opinião sobre os lances da partida, para que a gente possa ficar sempre se organizando da melhor maneira possível. Muito bem, minha pergunta vai para o atacante Filipão, por várias vezes trabalhando ao lado de Augusto, na AFM, Juraci Santos, depois na televisão. Aliás, desde o início da TV Bonfim, eu via o Augusto me chamar de o assassino. E você se tornou artilheiro por vários locais que passou, inclusive aqui em Seu Bonfim, e já começa hoje também, já disputando a artilharia. Você é atual campeão bonfinense, né, pelo Bonfinense, no ano passado. Qual a expectativa que você vê nesse time da Cisal, comandado por sua tia, como presidente, né, em parceria com o Augusto, em relação a esse campeonato que é considerado um dos mais difíceis da história do Seu Bonfim? Obrigado pela pergunta, pelos elogios. É uma honra trabalhar com você. Já trabalhei desde a base, de 2015, 17, até no Amador, que a gente já foi campeão junto. Quero agradecer aos meus companheiros, diretoria e treinadora, por dar essa oportunidade para a cidade de Andorinha. Não sei que não é fácil, um campeonato muito difícil. Estava um grande elenco no ano passado, agora estou um grande elenco da minha cidade, defendendo as cores do meu município. Sei que é um pouco difícil, mas a gente vai tentar, etapa por etapa, chegar à final e, quem sabe assim, retornar o título desde 2010 que a gente não consegue conquistar. Amém! Daí Augusto Gomes, AGTV, narrador esportivo, comentarista, e outras dimensões que você pede a comunicação televisada e falada. Daí, a gente deu para sentir que sua defensiva ela buscou uma carga violenta. O Bamba, mais outro zagueiro, eles teve o sustentáculo. Porque o cabeça de área praticamente não funcionou e o lateral no primeiro tempo não funcionou. E você tinha ali praticamente essa carga pela defensiva. O comportamento do time de Esmeralda foi perfeito. Infelizmente, a própria competição, ela deixou de fora um time que poderia crescer gradualmente. Eu pergunto com você, a necessidade que você, hoje o Campeonato Bonfim, ele tem as suas cotações. Tem o Bonfinense que tem uma cotação, tem a equipe do Palmeiras que tem uma cotação, tem a equipe do Vitória que tem uma cotação, e outros clubes buscam o seu sustentáculo para prosseguir na competição. Você vê a necessidade de um reforço de outras peças, que seu time é um time caseiro, é um time à base regional lá da localidade de Andorinha. Há necessidade da contratação de um lateral, há com a necessidade de outro zagueiro, porque os dois zagueiros, se você perder, você vai sentir dificuldade. Há necessidade de mais um meia-direita para que você possa compor e sonhar para o título, senhora treinadora? Os meus volantes realmente bateram cabeça, porque eu vim com 3 volantes. Mas eu passei para eles um esquema tático de jogo para que eles conseguissem aplicar em campo. Acabou que eles não conseguiram aplicar em campo o que eu pedi. Por isso, no retorno ao vestiário, eu saquei um volante e coloquei um meia, que foi o Banana. Eu tirei um dos meus volantes e coloquei o Banana. O time melhorou bastante. Voltando à pergunta, eu tenho um lateral, só que ele não pôde comparecer. Ele é de Salvador. Eu tenho um lateral esquerdo de Salvador. Ele não pôde comparecer. Mas, já que você achou, né,
que a equipe está precisando nessas posições e vou correr atrás dessas posições. Nós estamos aqui para aprender. Sonha Né? com título? A gente, claro, quem não sonha? Por todos os lugares que eu passei quando joguei, eu recebi títulos. E agora, como treinadora, eu quero colher títulos também. Obrigado. Perdido para eles não. Porque tem a oportunidade do jogador se conhecer mais, né? O Roberto aqui me veio conhecer hoje aqui em campo, foi, Roberto? Para você ver, se tivesse treinado bastava 3 coletivos, a gente não tinha perdido não. Porque alguns momentos você vê que o time da gente teve altos e baixos. E o campeonato Banfinense, da forma que está sendo disputado hoje, para o Esmeralda, só peço o Esmeralda montar um time e treinar na semana. Ou de noite, ou de madrugada, mas treinar. Para pegar jogador para se conhecer em vestiário, não dá certo não. Obrigado, presidente. Pergunta ao jogador Roberto. Você entrou em campo hoje e que já vinha de um resultado negativo. Então, nesse caso, a responsabilidade dobra. Como é que você viu o time até em relação ao outro jogo? Com certeza os colegas aqui concordam que melhorou bastante em relação ao primeiro jogo. Era estreia e o time hoje até chegou aqui no Roberto Pissa e já virou o jogo, né? Eu te pergunto, como é que você analisa o time geral e duas partidas fora e esse desempenho dele? E essa falta de estrutura que o presidente viu? Primeiramente, boa noite a todos. Agradecer primeiramente a Deus e o time do Esmeraldas por essa oportunidade. Sobre o primeiro jogo, a gente estava conversando dentro do vestuário. Estavam jogadores xingando o outro, falando mal do outro, e dentro de campo não estava mostrando o que podia mostrar, porque tem muito jogador bom. E esse segundo jogo, nós pegamos algumas peças, o senhor Roberto me chamou, mas infelizmente futebol é assim, nós temos que aceitar perder. O time deles é muito qualificado, é muito bom, eles têm tempo de treinar, igual ele falou, a gente não tem tempo. Eu cheguei esse primeiro jogo agora, já igual o professor Fernando falou, já é a responsabilidade é muito dobrada. Infelizmente é assim, o ano que vem vai ter oportunidade, vamos treinar, igual ele falou, se tiver condições, vamos treinar, não é só chegar e dar tá falando isso, não tá entendendo não. Mas agradecer primeiramente a Deus de honra e ao campeonato do Fluminense. Quero vocês dar ideias pra gente, como melhorar esse time, entendeu? Vocês não vão mais. Primeiro tempo, impecável, com 2 jogadores do chamado. Era pra gente conseguir uma base, botar os microfones tudo junto ali, né? Deixava, por exemplo, aquele bom quintal ali tendo a transmissão. Vou botar lá. Taticamente, você falou, treinador e presidente, né? Taticamente, deve ter perfeito. O que houve que no segundo tempo a equipe não se encontrou para apresentar o mesmo futebol que apresentou no primeiro tempo. Bebeto, é que eu falei anteriormente. Isso aí já são sinais do preparo físico. Que o jogador, no campo desse aí, se ele não estiver preparado, aí já começa a se esconder do jogo. Não, assim, não se esconder, mas não tem mais aquele pique na marcação como teve no primeiro tempo. O que houve com o Esmeralda foi isso. É por isso que eu falo sempre. Se o Esmeralda tiver tempo de treinar só com os jogadores daqui de Bonfim, quando o campeonato é aberto, que o pessoal de poder aquisitivo deixa esse jogador de fora, a gente poder pegar 20 jogadores desse aí e começar a treinar, a gente não perde para ninguém aqui dentro. Porque eu conheço, como você falou, Jean, Roberto aqui, Vinícius da Lagoa da Pedra, o Chocolate, o Biel, né? Meu time hoje já teve uns 4 jogadores que não é de Bonfim. Os outros são todos daqui de Bonfim, né? Eu gostaria de saber dos dois. Bem, o Esmeralda vem tomando bastantes gols durante os jogos. Eu queria saber qual foi o que você acredita que foi um problema na defesa que fez com que ocorresse isso. Olha, eu não
não falo, não culpo a zaga, o zagueiro A nem B, mas sim o conjunto em si. O conjunto em si, né? Porque para você ter uma defesa segura e não tomar gol, meio, volante, laterais e os atacantes têm que ajudar para os zagueiros não receber a carga, né? Você vê que teve 2 gols ali que, pelo amor de Deus, né? Não tinha zagueiro certo ali para defender. Porque o cara sai caminhando por lá, disfarçando, o cara lança a bola daqui, ele pega a bola lá, chuta do gol. Roberto se defende agora. Roberto Augusto Gomes, AGTV. Roberto, primeiro eu gostaria de parabenizar o teu elenco, somente no segundo tempo. Inclusive tomou aquele volume de gols, mas dava para sentir pela experiência dos jogadores como o Filipão, como o Bamba, como o Renilson. É um elenco fortíssimo. E parabenizar mesmo a equipe de Esmeralda, que tem um caráter elevadíssimo. Sei que a própria competição, não por parte da Liga Desportiva de Souza Bonfim, pela própria sequência do campeonato curto para terminar no mês de maio, ela influenciou que você poderia ter mais dinâmica e com probabilidade de classificação. Eu só tenho parabenizar você, Roberto, pela sua conduta, sua performance. Parabenizar também o senhor diretor, presidente e também treinador, aquele voluntário que sempre mantém a tradição e o comportamento bastante evolutivo. Uma performance bonita, constante, principalmente a que se refere à não violência dentro de campo, sabendo fazer a interrupção dos ataques e assim com essa dinâmica. Desejar felicidade e seu resumo nas suas próprias palavras. Pois não, senhor. É igual ele falou, se defende. Não tem como a gente jogar culpa um pro outro, porque fica feio, né? A gente tem que ser profissional dentro de campo e fora de campo. Infelizmente, se é um erro, todos vão pagar pelo erro, entendeu? Infelizmente, nós saímos com a derrota, não era o que a gente esperava, mas no ano que vem, se Deus quiser, a gente vamos vir mais forte. Roberto, presidente, o que você pensa em relação ao Vila Nova em termos de projetos para o ano que vem? Uma vez que você disse em suas indagações que existe, desculpa, Esmeralda, que a falta de estrutura. O que você pensa em fazer nos bastidores com sua filha Rebeca, que é uma jovem bastante dinâmica, gosto muito do trabalho dela, uma pessoa que veste a camisa em relação a 2026? Professor Pedro Neto, o projeto da gente, do Esmeralda, é entregar mais o pessoal do Santos Dumont, convidar e fazer com que tenha a possibilidade da gente montar um time caseiro de jovens. Você vê aí que o único time amador que tinha 95% de jogador com menos de 20 anos é o Esmeralda. Tem jogador de 16 anos aí no Esmeralda, 17, 18, né? A gente quer fazer isso, e são todos daqui de Bonfim, né? Nós pretendemos sim, por botar o time, formar para treinar. Formar um time caseiro, mas que treinem, né? Tem um menino da missão, pode treinar aqui. Tijuaçu pode vir treinar aqui 2, 3 vezes por semana, dependendo do horário, né? Cariacá, o goleiro é de lá do Cariacá, tem condições de vir treinar aqui. Agora, for para colocar um time no campeonato aberto, para chegar no vestiário, entregar camisa para um time qualificado, não desmerecendo ao Esmeralda. Eu falo qualificado em termos financeiros, que pega as peças, pega os boleiros, cada um em sua posição, né? Você vê aí que os meninos, tem aqui uns 4 ou 5, que já jogam junto, já se conhecem, né? Até Cisal se encontrar em campo, estava dando Esmeralda. Quando eles começaram a se encontrar em campo, aí foi a hora que o Esmeralda já estava, o físico do Esmeralda já não era o mesmo.
Fizemos substituições, mas com os jogadores que ficaram já desgastados fisicamente e com o resultado já adverso, aí foi isso aí. Mas para o Esmeralda só retorna ao campeonato com montar um time para treinar durante a semana. Para só se encontrar aqui no vestiário, não tem como. A gente quer agradecer aos professores aqui também. Vai fazer a pergunta? O senhor planeja para o ano que vem buscar algum investimento ou algum jogador de fora? Em relação a investimento, é que eu falei, porque o Esmeralda ele representa o bairro Santos Dumont. Nós temos que nos unir no bairro Santos Dumont e buscar apoio lá, apoio no bairro Santos Dumont, apoio financeiro. Em relação a jogadores, a gente não tem interesse em colocar no time, é que nem eu falei. Fazer uma base de Senhor do Bonfim, com jogadores novos e que tenha como treinar durante a semana, pelo menos os três dias na semana.